Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira. Um bom dia para você. Faça perguntas pelo 3041-6777, porque o tema é importante. Já vou apresentar o nosso convidado, que é o Dr. Marcos Caseiro, falar sobre dengue. Mas agora é hora de esporte. Vamos lá. O time de natação da Unisanta vai com seus principais atletas para o Maria Lenk, competição que ocorrerá a partir da próxima segunda-feira no Rio de Janeiro. Campeã mundial de maratonas aquáticas, a nadadora Poliana Okimoto será a principal atração siciliana. Matheus Santana, medalhista nas Olimpíadas de Juventude. Nicolas Santos, campeão mundial dos 50 metros borboleta em 2012. E Felipe Ribeiro também estarão presentes. No total, o time do Santa conta com 36 nadadores indo para a competição. Os treinadores que irão acompanhar os atletas são Márcio Latuf, Gerson Pazian, Carlos Arapiraca, Ricardo Sintra, Roberto Ortiz e Frederico Rossi. O time embarca para o Rio no próximo domingo, dia 5, e retorna a Santos no dia 11 de abril, após a última etapa do campeonato. Aqui nos estúdios, o meu amigo Marcos Caseira. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Prazer em estar Faz tempo que eu não encontro o senhor aqui no Supercentro, comendo um salgadinho ali na DET. Não, eu sempre estou tomando um cafezinho desse. Café. É bom, aqui né? A gente não está coincidindo os horários, né? É verdade? Isso é gostoso na nossa cidade de Santos, doutor. É verdade. Encontrar no Supercentro, encontrar no shopping, caminhada na praia. É um misto de interior com litoral. Eu gosto muito dessa cidade. Essa cidade é boa, acho que a qualidade de vida de Santos. A gente tem um privilégio de ter uma praia dessa, que todo mundo pode usar democraticamente, fazer atividade física, caminhar, correr. E eu corro na praia quando dá, 2 vezes, 3 na semana. Eu vejo que cada vez tem mais gente correndo, andando. Isso é sensacional, né? Doutor Marcos Caseiro, o senhor já é mais do que um partícipe aqui do nosso Hora Geral. E já tive a oportunidade de entrevistar várias vezes. Eu sempre relato isso para que o telespectador possa entender que a pessoa que está sendo entrevistada aqui é a mesma quando você encontra no consultório ou na rua. O doutor Marcos Caseiro nunca falou, hoje não posso ir, amanhã não posso ir. Ele sempre está presente para trazer as suas informações e alertar a população. E eu fiz uma pergunta para o doutor Marcos Caseiro no intervalo e já vou repassar ao vivo na Hora Geral. De novo epidemia de dengue? Então, desafortunadamente, né, a dengue, ela chegou no nosso país, né, e, na verdade, a gente tem uma grande dificuldade por questões relacionadas à temperatura, às questões climáticas, que favorecem a proliferação desse mosquito. Então, a dengue se tornou uma doença endêmica. O que é uma doença endêmica? É uma doença que nós esperamos todo ano que ela ocorra. Todo ano a gente vai ter dengue na nossa cidade. E o que está acontecendo mais importante do que isso é que cada vez mais, por conta das temperaturas médias elevadas, a gente está tendo dengue praticamente o ano inteiro. Então isso já é um alerta, mas para os médicos e para a população em geral, para a gente pensar em dengue não só nesses períodos de calor, mas a gente tem que pensar dengue o ano inteiro. Então todo indivíduo com quadro febril agudo faz parte do diagnóstico diferencial pensar em dengue, né? Um aspecto, aproveitando o que o senhor está falando, isso ocorre mais nos adolescentes, jovens, adultos, idosos? Então, a dengue escolhe? Não escolhe. O mosquito pica qualquer um, né? A fêmea do mosquito, ela precisa, na verdade, do sangue humano, de animais, para a maturação final dos seus ovos. Né? Antes dela depositar os ovos, ela precisa do repasso sanguíneo para que esses ovos fiquem, fertilizar esses ovos. Então, o que acontece? Ela não tem preferência muito por idade, não. E essa é uma coisa interessante que você citou, porque a tendência na nossa cidade, na nossa região, é a dengue cada vez mais acometer indivíduos de baixa idade, os indivíduos mais jovens, o que a gente chama padrão asiático de transmissão. O que significa isso? Com essas epidemias todo ano, a população adulta vai se imunizando. A população adulta vai adquirir já 1, 2 ou 3 e tem uma imunidade duradoura para o resto da vida. E o que acontece? A tendência é que a população mais jovem, que vai nascendo, obviamente que ainda não tem imunidade, vai adquirindo dengue ao longo do tempo. Por isso o retorno do tipo 1? O dengue 1 já circulou por muitos anos aqui na nossa cidade, né? E o que acontece? Isso é um fenômeno que a gente chama de imunidade em rebanho. Quer dizer,
na medida em que mais pessoas se contaminam, essas pessoas vão ficando imunes, elas vão ficando protegidas. Veja, o que está circulando predominante é um, mas com certeza tem o dengue 4 também. E esse é um fenômeno interessante, porque quando eu mostrei esses dados recentes numa reunião que nós tivemos, quando a gente pega a epidemia aqui na nossa região, e você pega Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, por diversos anos que nós tivemos epidemias, eles não tiveram praticamente nenhum caso lá. 2010, por exemplo. Exatamente, tiveram muito poucos casos. Exato. Então, na verdade, eles têm uma população susceptível muito grande, o que dá para entender, de alguma maneira, o porquê eles estão explodindo o número de casos nessa região. E aqui na nossa região, Santos, nós estamos tendo casos mais longe da epidemia que nós tivemos há outros anos atrás. Né? Doutor Marcos Caseiro, o que nos preocupa, e isso é triste, nós temos, eu cheguei até a conhecer, tenho uma amizade com um grande amigo, inclusive mandar um abraço ao meu amigo Léo, lá do Marapé. Ele chegou a perder a sua mãe por causa de dengue. E o que nos preocupa, e esse é o momento que eu queria a atenção do meu telespectador, é que as pessoas às vezes não ligam, mas a dengue mata. E eu acho uma coisa inadmissível, em pleno século XXI, a pessoa morrer de dengue. Ela é inadmissível por diversos aspectos. Primeiro, é uma doença de transmissão vetorial, quer dizer, tem um mosquito que nós não conseguimos acabar, nós nunca acabaremos. Isso é uma ilusão histórica. Que nós, vamos é impossível erradicar. É impossível, nas condições climáticas de urbanização, mas é possível nós mantermos ele num nível muito baixo que diminua a transmissão. Mas a questão mais importante não é essa, quer dizer, nós vamos ter o mosquito, nós vamos ter a transmissão, mas é uma doença que a gente trata com água, com hidratação. Então, o que é fundamental é que a população, de uma maneira geral, e toda a classe médica e todas as pessoas relacionadas à saúde, entendam e consigam identificar os potenciais indivíduos com risco de complicar. Essa é a questão. 90% dos casos de dengue vão ter uma doença febril aguda, com dor no corpo, dor de cabeça, e vai passar e vai resolver o problema. Numa pequena minoria, nós vamos ter quadro grave. Qual seria esse quadro grave? Exato. E quem são essas pessoas que podem complicar? Primeiro, indivíduos que têm sinais de alerta. Insisto e vou ficar falando isso o tempo. Sinais de alerta são dor abdominal, náuseas e vômitos que impeçam a pessoa de ingerir líquido, né? Como eu falei, dor abdominal importante, qualquer sinal de sangramento, seja gengival ou em qualquer outro lugar. Esses são alguns, hipotensão, confusão mental, isso são chamados sinais de alerta. Ou comorbidade, se o indivíduo tem diabetes, o indivíduo é hipertenso, o indivíduo tem alguma doença de base, se o indivíduo, criança ou adulto, faz uso de corticosteroide, drogas para doenças reumáticas, esses indivíduos têm que ter uma atenção diferenciada. Né? E o que é mais importante, no primeiro sinal de uma doença febril aguda, inicie inicialmente a hidratação, líquido, a garrafinha de água, beber líquido. Quanto é o suficiente? Quanto eu tenho que beber de água? O suficiente para você fazer um xixi claro. Quanto o xixi estiver concentrado em pouca quantidade, você não bebeu água suficiente. E aí procure o serviço médico. Agora, doutor Marcos Caseiro, o senhor também falou algo que eu acho que preocupa as secretarias de saúde com relação ao número aproximado de casos de dengue. O senhor acabou citando que às vezes a pessoa tem um sintoma e ela não procura o posto de saúde, ela não entra aí na estatística. Então, acredito que a declaração de hoje do secretário Marcos Calvo, de que é questão de dias, é porque nós temos aí muitos casos que não são computados. Sem dúvida. E isso pode aumentar a preocupação. Veja, esse é um grande problema que nós temos. Na verdade, se nós formos olhar essa situação numérica, nós já estaríamos numa epidemia pela definição do Ministério, né? Que é em torno de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Santos tem 430 mil habitantes hoje, é estimativa. Quando nós chegamos em 430 casos, nós decretamos a epidemia, em torno de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Veja só que interessante. Mas para você chegar nesses 430 primeiros casos, você precisa de um diagnóstico de certeza. Então, o que acontece? Como é a história da dengue? Você tem febre no primeiro, segundo, terceiro dia, normalmente é isso, a febre vai embora, é o período crítico,
Nesse momento, você não tem um exame de certeza, você tem um hemograma que te sinaliza a gravidade e a suspeita, mas não é o diagnóstico de dengue pelo hemograma. O diagnóstico de certeza só vem com o exame que é colhido a partir do 6º dia, que é o sorologia, o anticorpo. A maioria das pessoas passa o quadro febril, melhoram, elas não voltam no serviço para colher o exame para dar o diagnóstico de certeza. Então, você vê que você demora muito para chegar nos 430, porque para chegar nos 430, esses primeiros casos, tem que ser diagnóstico de certeza com a sorologia. A partir daí, não. Quando você decreta epidemia, qualquer quadro febril que chega no pronto-socorro é notificado como dengue. Então, não sei se você entendeu a lógica. Você precisa de 430 casos com diagnóstico. Mas aí, a maioria das pessoas... Não pega o resultado. Não volta, porque melhorou. Então, você fica, às vezes, patinando para chegar nesse número e decretar a epidemia. Então, certamente, nós já ultrapassamos esse número. Mas nós não temos a certeza pelo critério diagnóstico, então a gente fica demorando para chegar nesse número, né? Doutor Marcos Caseiro, nós temos perguntas aqui dos nossos telespectadores. Vamos ver aqui a pergunta. Meu nome é Paulo Augusto, eu moro no bairro do Marapé. Os sintomas da dengue em criança são os mesmos do que em adultos? Essa é uma excelente pergunta. Certamente são diferentes, porque muitas vezes criança não reclama, criança não diz, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor retroorbitária, eu estou com dor no corpo. E criança, basicamente, tem que chamar atenção o quadro febril, a irritabilidade, então a criança fica mais irritável. Então, criança com quadro febril, numa situação, numa cidade onde a dengue é endêmica, por si só já faz a suspeição de dengue. Temos que pensar em dengue. Veja, existem outras coisas associadas numa criança. Então, criança pode ter, eventualmente, mais frequentemente náuseas e vômitos. Criança pode evoluir com quadro diarreico, nós temos muito quadro diarreico associado à febre. Então, veja, em criança, normalmente você não tem sintomas clássicos. A febre, por si só, é uma forma de pensar em dengue e as crianças devem procurar o serviço médico imediatamente. Doutor Marcos Caseiro, nós estamos próximos aí da Páscoa, um grande número de turistas, sempre num feriado prolongado como esse, acabam vindo para aqui, para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. É preocupante, aqui não é uma questão de alarme, sim uma questão de informação. Por exemplo, nesses dias que o turista vai ficar aqui na região, ele pode pegar dengue? Não, veja, ele não só pode pegar dengue... Ele pode trazer, né? Como ele pode trazer. O que nós estamos vivendo hoje é uma epidemia em São Paulo, em todo o interior do estado de São Paulo. Você pega cidades lá como Sorocaba, Bauru, eles estão explodindo o número de casos. E uma das razões que eu particularmente atribuo esse ano nós tivemos um verão muito marcado, muito quente e muita chuva, diferente do ano passado, que nós tivemos chuva mais tardiamente. O que explica, na verdade, essa epidemia se alastrando no interior, em São Paulo, que anos anteriores nós não tínhamos tantos casos. Mas, assim, um dos problemas é o indivíduo contaminado, quer dizer, num período inicial da dengue, que ele ainda nem tem sintomas, mas com o vírus circulando, trazerem esse vírus para a cidade, ser picado por um mosquito aqui e contaminar o mosquito. Então, você tem... As doenças infecciosas vetoriais, elas têm esses dois lados, quer dizer, o indivíduo pode pegar a doença aqui, mas também ele pode trazer. Quer dizer, essa grande circulação, esse movimento de pessoas, justifica a disseminação de muitas doenças infecciosas, né? Agora, doutor, um outro aspecto, tem que chamar o intervalo rapidamente, uma outra preocupação é com relação à atenção que a população tem que ter em termos de conscientização. Eu vi um vídeo recentemente na internet que os postes de sinalização, eles deveriam ser cobertos, agora estão sendo cobertos, porque ali entra água. E mesmo naquele espaço, olha só, tem aquela placa, vamos supor, proibido parar e estacionar, aquele poste, ali ele é aberto em cima, quando chove e cai água, ali pode ser um criadouro. Sim. E quantos postes de sinalização tem na cidade? Você vê a versatilidade desse mosquito, é óbvio. E a gente fala, pô, é um bicho, é um mosquito inteligente. Não é inteligente, isso é a lógica da sobrevivência. Ele precisa de líquido para depositar seus ovos. Então, ele vai voar até achar. E veja, qualquer potencial local... Veja, em copinho de
de plástico, de embalagem tampinha PET. de embalagem que você joga na rua, você encontra. Eu falei alguns anos atrás, nossa, quase me mataram aí, porque andando aqui no Guilherme com os alunos, a gente viu que os bueiros, existia uma grande quantidade de larva. Então, esses bueiros que reservam água, principalmente água de chuva, de prédios que acabam tirando água da garagem. Então, a potencialidade de possíveis criadores desse mosquito é infindável. Por isso, a tamanha dificuldade que nós temos em reduzir, muitas vezes, a concentração vetorial. Antes do intervalo, e esse exército tem que ser composto pelos agentes de saúde, que fazem um belo trabalho, aqui na cidade de Santos, por exemplo, e a população, isso em todos os municípios. Exatamente isso. Quer dizer... Rápido intervalo, eu, na sequência, continuo conversando com o Dr. Marcos Caseiro, médico infectologista, e mais perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.